Olá, nós hoje vamos ter a nossa quinta aula de Teoria e História da Comunicação, né? Hoje iremos ver as etapas da evolução da comunicação humana, uma teoria das transições. A comunicação ela é parte fundamental da vida, né? Quem consegue imaginar uma vida sem e-mails, redes sociais ou telefone, né? Ora, o ato de se comunicar é social e responde às nossas necessidades e práticas diárias, né? Um rápido lance de olhar sobre a atualidade poderia nos levar a pensar que hoje o uso da comunicação é marcado por um excesso, que não só responde às necessidades, mas as cria. Contudo, será que a comunicação sempre foi assim? Como era a comunicação dos primeiros homens, né? Quando surgiram a fala e a escrita, né? Então, hoje a gente vai refletir sobre o processo evolutivo da comunicação humana, identificando as etapas da evolução dessa comunicação e, por fim, compreender o que é a linguagem em sua natureza essencialmente social. Vamos lá? Para iniciar, eu vou mostrar uma figura para vocês, né? Deixa eu clicar aqui, abrir a imagem numa janela aqui para ficar melhor, para poder mostrar para vocês. Deixa eu fechar minha câmera. Então vamos lá, né? Então, a gente está vendo aí a evolução da comunicação, né? Nós temos 5 fases aí. A fase do homem o homem da Idade da Pedra, né? Que utilizava a pedra ou algum outro item para poder cunhar, né? A informação. Depois nós temos a prensa, né? Com Gutenberg. Nós temos já a parte dos depois do renascentismo, né? O pessoal com os livros mais para frente, já um pouco mais perto da nossa realidade, com, com o homem já com o laptop, né, das comunicações rápidas, e por fim, alguém perguntando. 140 caracteres, né? Tem até uma curiosidade, né? Porque isso refere-se ao Twitter, né? O Twitter, até algum tempo atrás, você só podia postar, né? Que é um microblog, postar comunicação em até 140 caracteres. Se não me engano, aumenta para 256. Mas até então era 140 caracteres. Né? Para quem não sabe, também era mais ou menos a mesma quantidade de caracteres que podia mandar um SMS, né? Um SMS, que é aquelas mensagens de texto, né, que a gente não utiliza tanto mais, a gente podia mandar até 160 caracteres. Né? Então, com base na reflexão sobre a ilustração, pense num paralelo entre os estilos de vida e os comportamentos, as etapas de evolução da comunicação e os meios de comunicação mencionados, que se referem aos personagens. Pense nisso enquanto a gente vai decorrendo a nossa aula. Bom, vamos lá ver um infográfico. Então, ao longo do desenvolvimento humano, as pessoas usaram diversas formas para se comunicar. De símbolos e sinais à ajuda de animais, de escrita, ao telégrafo, do rádio ao cinema. Então, a gente vai ver um infográfico onde a história da nossa comunicação, com a história da nossa comunicação, dos grunhidos até as mensagens do Twitter. Então, a evolução da comunicação, a era dos símbolos, que é aquela primeira que nós mostramos, né? Na imagem anterior, né? Então, os primeiros homens da Idade da Pedra, né? E também eles eram caçadores e coletores, né? Então, no caso deles, eles utilizavam a comunicação intuitiva, com o uso das mãos, gestos, sons inarticulados, né, ainda não tinha com essa articulação que nós temos para falar, ruídos, movimentos corpóreos e gritos de emoção. Né? Em seguida, nós tivemos a era da fala e da linguagem. Né? Na verdade, acho que naquela primeira imagem é mais essa. Né? Tem a imagem parecida aqui do lado que apareceu há 35 a 40 mil anos atrás, que são chamados de homens cromagnos, né? Que são Homo sapiens sapiens, né? Que somos mais ou menos quem nós somos hoje, né? É...
A comunicação já era oral e uma característica marcante era o cultivo agrícola e o uso dos metais, além de utilizar representações de animais e seres humanos em ossos, pedras, marfim e outros materiais. São encontrados até hoje, né? E em seguida nós temos a era da escrita, né, que surgiu há 5.000 anos atrás, né, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A agricultura já era consolidada, já era uma realidade, né, para sobreviver, tanto que a gente deixa nessa época mais ou menos ser nômade, né, já começa a fixar mais, né, já começou antes, no período antes, mas aqui é o estabelecimento real. E a comunicação se dá pela padronização de significados de imagens, né, a gente tem aí a ideia do povo do Crescente Fértil, né? Para quem não lembra, o Crescente Fértil é aquela região do Rio Nilo, é, onde tem a estação das cheias e a estação das, não da seca, né? Mas uma estação que não tem menos vazão. Então, surgem esses povos mais fixados, né, por conta até da agricultura, né. Além que a escrita cuneiforme ela é criada pelos sumérios, né. Os egípcios, nessa mesma época, começam a ter a escrita pictográfica, né, os hieroglifos, né, e além da passagem da representação pictórica, né, pictória para o sistema fonético, né, que vai aparecer mais ou menos lá na Fenícia, né. E em seguida nós temos já a era da impressão, né? A era da impressão, ela traz o Sutra do Dinamite, que é o Diamond Sutra, que foi o primeiro livro do mundo, datado de 800 anos depois de Cristo, né? Então, tem mais ou menos uns 1.200 anos, que foi criado pelos chineses, né? E esse livro trata da prática de se focar no momento presente para atingir a paz mental. É um importante livro do budismo. Quem diria que o livro mais antigo da história trataria de um dos temas mais pautados pela mídia atual, né? Nessa mais ou menos, né? Não na mesma época, né? Que foi 600 anos depois, né? Nós temos a invenção da prensa por Gutenberg no século XV, né? Além da produção de milhares de livros em papel, sendo que o primeiro livro nesse formato foi a Bíblia, né? A informação passa a ser disponibilizada para maior número de pessoas, né? Então, além disso, tem a difusão da alfabetização, que nós vimos, inclusive, na aula passada, né? Que eu já nem lembro mais o tema, que era linguagem verbal e não verbal, se eu não me engano. Linguagem verbal e não verbal. Né? E o surgimento do jornal de massa, que é o jornal que a gente conhece hoje. Né? E em seguida nós temos a era da comunicação, né? Que a gente pode dizer que a gente está quase nela, está saindo dela, mas está nela ainda, de certa forma, né? Ela surge no começo do século XX, né? Especialmente com a invenção do telégrafo por Samuel Morse, né? Tem aquela linguagem Morse, né? Né? O telégrafo também era uma forma de vigilância governamental. Em alguns países, as empresas telegráficas eram obrigadas a manter históricos das mensagens para serem consultados pela polícia quando necessário. Nessa mesma época surge o cinema, né, tem a ascensão do rádio e também o surgimento da televisão. O rádio, na época da sua invenção, ela se tornou mais famosa, mais famoso do que os jornais, né? Só que o rádio doméstico surgiu apenas em 1920, né? A televisão surgiu na mesma década, inclusive, né? E a atualidade, né, que é a era dos computadores, né, que está saindo dessa era das comunicações para a era dos computadores, a gente tem o uso excessivo do computador com e-mails e mensagens instantâneas e a onipresença das redes sociais, como Facebook, Twitter, na vida diária dos sujeitos. Né? A gente está saindo porque ainda nós temos pessoas muito ligadas à era da comunicação e já tem pessoas que estão surgindo, né, nascendo e já estão já na era dos computadores. Então está na meiuca mesmo, né, como se dizer. Então, a capacidade de comunicação ele é um fenômeno fundamental da existência humana, né? Assim como nós, homens pós-modernos, o homem das cavernas tinha também a necessidade de se comunicar e interagir com o seu meio, né? Então, a forma como ela se dava, no entanto, era diversa da maneira com a qual nos comunicamos nos dias de hoje. Mas com o passar dos milênios, nossa forma de partilhar significados tem evoluído, como se dizer, né? E se modificado rapidamente. Então,
estudar como a comunicação tem se desenvolvido ao longo da história é analisar também as diferentes formas que usamos para nos comunicar e as implicações que trouxeram para as formas com as quais nos identificamos como seres humanos. Então, desse modo, é possível refletir sobre como a comunicação tem moldado comportamentos e a adoção de determinados estilos de vida, né? Então, a gente vai ver um pouco de dessas teorias, né, agora, vamos dizer. Então, no final, né, dessa aula, você tem que ser capaz de entender a identificação do processo evolutivo da comunicação humana, descrever as etapas da evolução da comunicação humana e explicar o que é a linguagem, né, que já começou na aula passada, né? Então, a comunicação ela é parte fundamental da sua vida, né, da minha também, né? Você consegue imaginar uma vida sem e-mails, redes sociais ou telefone? Então, o ato de se comunicar é social e responde às necessidades e práticas diárias, né? Um rápido lance de olhar sobre a atualidade poderia nos levar a pensar que hoje o uso da comunicação é marcado por um excesso que não só responde às necessidades, mas também cria, como eu já havia falado, né? Mas será que a comunicação sempre foi assim? Né? Como é que era a comunicação nos primeiros homens? Né? Quando surgiram a fala e a escrita, né? Então, a história do início da comunicação humana ela é muito antiga e não teve início com o surgimento da imprensa do Gutenberg ou do telégrafo de Morse, né? Como a gente pode pensar, né? Então, a capacidade de se comunicar é um fenômeno fundamental da existência do homem, né? Fenômeno este que o acompanha desde o começo da sua jornada na Terra. Mesmo o homem das cavernas possuía a necessidade de se comunicar. Se sabe, contudo, que ela se dava de forma bem intuitiva e por meio de gritos, grunhidos e gestos. Né? Além disso, as últimas descobertas informam que eles se reuniam ao redor do fogo para falar de suas atividades cotidianas. É, portanto, necessário discutir sobre a comunicação humana desde o seu início para compreender as mudanças atuais nas formas de comunicação. Desse modo, é preciso um retorno à anterioridade, né, ao início da humanidade. Afinal, mudanças na maneira de compartilhar significados ocorreram ao longo do processo evolutivo. Então, compreender como o homem tem se comunicado com o passar dos milênios é importante para a gente entender como os seres humanos têm modificado o seu comportamento conforme o tempo e o espaço. Contudo, a gente tem que estudar a comunicação social tendo em vista o comportamento e o estilo de vida do homem em cada contexto. Portanto, a gente precisa pensar, acima de tudo, que a história não caminha numa necessária linha progressiva, né? Evolutiva no sentido de uma suposta superioridade. Então, ter acesso a esse desenvolvimento não é uma tarefa simples, né? Se não é nada fácil inferir as condições culturais humanas por meio de fósseis e antigos artefatos, o que dizer de reconstruir ao longo do tempo e espaço como os homens se comunicavam, né? E além disso, o que dizer a partir das várias formas de comunicação, quais as implicações essas trouxeram para o estilo de vida que os homens adotavam, né? Então, logo, não seria equivocado afirmar que há uma relação íntima entre a evolução da comunicação humana e o comportamento social. A gente precisa, portanto, conhecer um pouco dessas histórias para que possa adotar uma postura mais crítica diante dos avanços tecnológicos da comunicação atual. Então, o desafio está lançado. Então, agora a gente vai começar a conhecer melhor as etapas da comunicação humana. Né? Então, o desenvolvimento da comunicação não se deu de forma tranquila e contínua, né? Ele é um processo que foi se aperfeiçoando a partir das necessidades sociais e de sobrevivência, né? Essas várias etapas são chamadas por Deflé e Hokkak, né? De eras, né? Como a gente vai ver, né, ao longo dessa aula, a caracterização das eras não tem por objetivo uma cronologia da comunicação humana, bem como dizem esses autores, né, que falam sobre essa evolução. Elas objetivam oferecer uma síntese ampla de como foram ocorrendo as transições nas maneiras do homem se comunicar, né?
Então, nós temos a primeira, a era dos símbolos e dos sinais, né, que foi provavelmente o primeiro momento significativo do desenvolvimento da capacidade do homem de se comunicar. Ela se deu muito antes dos primitivos que caminhavam erectos, né? Há 2 milhões de anos surgia o Homo habilis, né, que é um dos seus primitivos ancestrais. É a partir dele que as diferenças entre técnicas de sobrevivência dos primeiros seres humanos e de outros primatas começaram a se acentuar. Ferramentas de pedra lascada e uso do fogo podem ser interpretados como os primeiros passos em direção ao desenvolvimento da cultura humana. Nessa etapa, a comunicação entre os homens se dava de forma bem próxima à de outros mamíferos, né? Então, o sistema de comunicação ele era intuitivo. Ele se formava por um número limitado de sons fisicamente capazes de serem reproduzidos, como rosnados, roncos e guinchos, né? Também se incluía movimentos corporais, como o uso dos gestos com as mãos e os braços, né? Além disso, é interessante notar que o aparelho fonador desses homens era muito semelhante ao dos macacos e chimpanzés. Esse fato revela a incapacidade física desses hominídeos de falarem. Igualmente, o tempo para compreender a mensagem construída por meio de sons e gestos era muito maior, o que dificultaria o entendimento de relatos mais extensos e complicados. Então, ao longo da evolução da capacidade de aprendizagem do homem, os sinais e os símbolos foram se tornando mais elaborados. No entanto, a ausência de desenvolvimento da fala para os propósitos interpessoais foi um grande limitador para o desenvolvimento cultural, o qual se deu de forma bastante lenta nesse período. Então, agora, não confunda os sinais utilizados pelos Cro-Magnons, né, com as línguas de sinais. Essas, ao contrário do que muitos imaginam, não são formadas por mímicas ou gestos soltos, né, mas representam regras gramaticais próprias. Elas se estruturam por unidades mínimas, né, como fonemas, morfemas, palavras e frases, que formam unidades mais complexas, os níveis fonológico, morfológico, sintático e semântico. Além disso, as línguas de sinais possuem diferenças regionais, socioculturais, de faixa etária e de gênero, ou seja, variam quanto ao uso e conforme o contexto. Igualmente, são dotadas de complexidade e expressividade da mesma forma que as línguas orais auditivas. São, portanto, sistemas linguísticos legítimos, né? Então, logo, o que diferencia uma língua de sinal das outras é a sua modalidade visual e espacial, né? Posteriormente, cerca de 1,6 milhão de anos depois, o Homo erectus aparece. Com ele se nota um aumento da relação entre o cérebro e o corpo. Dessa cadeia ancestral, descenderam as pessoas do Neandertal, que é o Homo sapiens neanderthalensis, né? E essas duraram por volta de 35 mil anos e desapareceram misteriosamente, né? Elas foram sendo substituídas pelos Cro-Magnon, né? Que é o Homo sapiens sapiens, né? Além das ferramentas já usadas pelos seus antepassados, os homens de Cro-Magnon faziam roupas, conservavam alimentos e eram socialmente organizados. Também domesticavam animais, usavam metais, sua utilização tem início inclusive aqui. Adotavam a agricultura e criavam comunidades fixas. A partir deles, teve início uma tradição artística com entalhes e pinturas nas cavernas. Isso é importante porque é a partir dos Cro-Magnos, né, que é o Homo sapiens sapiens, que a era da fala e da linguagem começa, né? Já a origem da linguagem tem sido um assunto de grande interesse e controvérsia entre os pesquisadores até os dias de hoje. Não há a esse respeito um consenso sobre quando se deu exatamente o nascimento da linguagem. Alguns arriscam que ela surgiu há 200 mil anos, né? Para os autores abordados para essa aula, a fala e a linguagem parece ter surgido entre 35 e 40 mil anos atrás com os Cro-Magnons, né? Eles tinham uma estrutura craniana assim, como eram dotados de língua e laringe, exatamente como a do homem atual, né? Então, o surgimento da fala levou inevitavelmente ao desenvolvimento da cultura oral. Igualmente, por meio do raciocínio com a linguagem, os Cro-Magnos puderam planejar e caçar de forma mais ordenada, se defender e explorar melhor as regiões para a caça que os homens de Neandertal, uma vez que estes últimos permaneceram na era dos símbolos e dos sinais. Então, nesse momento, os Cro-Magnos aprenderam a lidar com as várias mudanças climáticas que sucederam e os impulsionaram ao nomadismo, né? Ao longo dos séculos, se fixaram no crescente fértil, né? Desenvolveram o trabalho com a terra, aprenderam a criar animais e passaram a adorar deuses. Além disso, é a marca dessa época o uso de metais, né? A tecelagem, a roda
e também a cerâmica. No entanto, ainda não sabiam escrever. De toda forma, símbolos diversos, palavras e números permitiram a que os seres humanos passassem a classificar, sintetizar e especular, lembrando e comunicando mensagens mais extensas, né? A transição da etapa anterior para a era da escrita se deu de forma bem mais rápida, né, por volta de 5.000 anos depois. Né, que a história da escrita é a passagem da representação pictórica, né, para os sistemas fonéticos, da representação de ideias complexas, com imagens ou desenhos estilizados para a utilização de simples letras, dando a entender determinados sons. Então, as formas mais antigas de registrar informações recuperadas até os dias de hoje foram representações de animais e de cenas de caça em pedras, né? Isto é, representações pictóricas, né, que passaram a ter significados de imagens padronizadas, né? Ou seja, o primeiro passo para criar a escrita se deu com a padronização de significados de imagens. Afinal, se não houvesse uma compreensão comum e partilhada entre as representações, como as pessoas entenderiam o seu sentido, né? Então, isso se deu, contudo, durante a consolidação da agricultura, o que levou inevitavelmente à necessidade de se estabelecer limites e direitos nas propriedades de terra e nas atividades comerciais. Portanto, a gente não deve se surpreender com o fato de que a escrita tem começado em regiões como a da Suméria, né, que é o atual Iraque, e a do Egito, locais que se praticava a agricultura. São deles as famosas escritas pictográficas, né, por meio de hieróglifos e a cuneiforme, né, respectivamente. Né. Igualmente, após variações entre os diversos povos, né, os gregos padronizaram e simplificaram o sistema de escrita, o qual foi ainda aperfeiçoado pelos romanos. Então é importante que a gente saiba que a escrita se desenvolveu de forma independente e simultânea em várias partes do mundo, né, como entre os chineses e os maias, com os quais elaboraram uma escrita independente. Ademais, os livros passaram a ser comuns na Idade Média, porém eram elaborados pelos monges e escribas, além de mais restritos ao seu domínio, antes do surgimento da imprensa. Nesse momento, os escribas se tornaram uma classe privilegiada sob o controle da elite. Bibliotecas foram abertas e as artes e as ciências começaram a se desenvolver. Posteriormente surge a Era da Impressão. Né? Então, no século XV, o Johannes Gutenberg inventa a prensa impressora lá na Alemanha, mais especificamente na cidade de Mainz. Né? Então, pouco antes de Colombo chegar às Américas, o primeiro livro foi produzido por uma prensa que usava tipos móveis fundidos em metal, né? Igualmente, houve nessa etapa uma mudança significativa no desenvolvimento e na preservação da cultura, pois antes disso, boa parte dos livros eram escritos em latim e a informação restrita aos padres, escribas, políticos e grupos de elite. Né? Assim, a informação passou a ser mais acessível a todos. Igualmente, ocorria a produção de milhares de livros em papel. Estes se tornavam disponíveis para o grande público. Dessa forma, as pessoas passaram a ter mais interesse em aprender a ler. Então, uma modificação de destaque trazida pela prensa foi a possibilidade de reprodução de livros. Estes passaram a ser copiados mais rapidamente e com mais precisão. Além disso, três importantes pontos marcaram este momento, né, que é a difusão da alfabetização, o surgimento do jornal de massa e a adoção, posteriormente, do jornal como um complexo cultural. No fim do século XIX, os novos veículos de massa, tais como jornais, livros e revistas, começaram a causar impacto na forma de o sujeito agir, interagir e pensar. Assim tem o início a próxima era, que é o início da era da comunicação de massa, que se dá no começo do século XX, quando a imprensa de massa passa a ser amplamente aceita pela população. Nesse momento surge o telégrafo em 1830 e depois o cinema, o rádio doméstico e a televisão. Estes dois últimos foi em 1920 e 1940, respectivamente. Né? A invenção e adoção ampla do filme, do rádio e da televisão em diversos ambientes e cômodos das casas, se estendendo à população maiores, aumentaram a oportunidade de as pessoas se comunicarem e empregarem a linguagem. Isso implicou em formas distintas de se organizarem, produzirem conhecimento e cultura. Então, agora, você sabia que a fotografia, quando foi inventada, trouxe um impacto gigantesco ao desenvolvimento da comunicação de massa? Ela, contudo, é muitas vezes deixada de lado quando se discutem os meios de comunicação, seus desdobramentos e impactos na sociedade.
Segundo Dias Bodernave, a foto permitiu a ilustração de livros, jornais e revistas, inspirou o cinema, antes mudo e depois sonoro, e se aliou à eletrônica, possibilitando a veiculação de imagens por meio da televisão. Tem-se registro que, em 1880, foi publicada pela primeira vez uma fotografia no jornal nova-iorquino Daily Graphic, intitulada Chinchetal. Né? Ela trouxe impacto revolucionário na forma como os acontecimentos passariam a ser noticiados a partir de então. Assim, a introdução da fotografia modificou a visão das ditas massas, né? Uma vez que ela abriu uma janela para o mundo. E para ter mais informações a respeito da relação entre a fotografia, história e sociedade, uma sugestão de obra que eu posso deixar aqui para vocês é a Fotografia e Sociedade da Gisele Freund, né? Muito bom, inclusive. Então, começou recentemente a era dos computadores, né? Então, ninguém está seguro ainda quanto essa era se subentende para a comunicação, né? Contudo, a gente sabe que os computadores já trouxeram muitos impactos para a forma de as pessoas se comunicarem, né? Eles se transformam e informatizam cada vez mais as práticas sociais diárias. É muito cedo para avaliar adequadamente os impactos culturais, organizacionais e culturais promovidos nessa etapa. Mas já se pode antecipar que os avanços tecnológicos atuais abrem as portas para se pensar como os antigos comportamentos estão sendo moldados e quais estilos de vida passam a ser criados e estimulados. Isso sem falar, é claro, do surgimento de novas mídias e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, né? Então, a evolução e a comunicação cultural humanas, elas não param de acontecer. Afinal, tal desenvolvimento prossegue com o desenrolar da história do sujeito. Desse modo, é pertinente questionar o seguinte: será que tratar do surgimento ou prolongamento de novas mídias é o mesmo que falar em novas formas de comunicação? Então, ao estudar as transições na capacidade do homem de se comunicar, a gente precisa entender que se fala, conforme defende o Defleur e Balroquiac, né, muito mais que uma acumulação do processo comunicativo do que um relato de períodos dispostos de forma separada e distintas. Ora, a história da comunicação humana tem sido muito mais que uma história de combinação de sistemas, do que da passagem de um para o outro, não é? Então, essa reflexão ela é crucial para a leitura que se faz das etapas da comunicação. Né? A linguagem ela é frequentemente associada a um conjunto de palavras faladas ou escritas. Né? Essas são combinadas pelos falantes de uma língua de uma forma que lhes seja possível se comunicar por meio delas. Né? No entanto, a linguagem não é só isso. Né? Ela é, de fato, muito mais do que o falado e o escrito. Você pode ainda considerar que ela é constituída significativa pelo não verbal, a exemplo dos gestos, por sons e murmúrios, né, como o balbuciar de um bebê, ou mesmo pela entonação dada ao conteúdo escrito ou falado. Além disso, se você parar para pensar que o que é linguagem, a gente vai observar que ela é dotada de certa organização linguística. Se não houvesse tal ordenação que os falantes devem seguir, a compreensão se tornaria mais próxima do impossível, né? Então, de acordo com o Volokhinov e o Baitin e o Vygotsky, a linguagem não surgiu pela via sobrenatural e nem pela invenção consciente meditada, né? Como havia se pensado no século XVIII. Há, contudo, duas teorias que fizeram sucesso que a gente precisa conhecer. Que a primeira é a teoria das onomatopeias, né? E a teoria das interjeições. Então, de acordo com a primeira, o homem tentava produzir os sons dos animais, né? Ou os que acompanhavam os fenômenos da natureza, né? Então, nessa perspectiva, esses sons se converteram em palavras, embora o número delas fosse muito limitado, porque designavam objetos. Já na segunda, né, a teoria das interjeições, os sons emitidos pelos homens se relacionavam às sensações fortes que eles tinham sobre algum objeto. Esses sons, muito em forma de exclamações involuntárias ou interjeições, passam a se constituir em signos fixos e significantes de objetos, se transformando em palavras. O problema dessas duas teorias, conforme discutem Volokhin, Baitin e Vygotsky, é que elas são infundadas, pois não explicam a natureza social da linguagem. No entanto, posteriormente, outras perspectivas teóricas que tomam a linguagem como um fenômeno social passam a surgir. Então, por volta de 1876, um caminho teórico é sugerido a partir dos estudos desenvolvidos por Engels, né?
Por meio do domínio sobre a natureza, do desenvolvimento da mão de obra e do trabalho, o homem vai se tornando cada vez mais social. Em outras palavras, ao se descobrir novas necessidades e ao se organizar para o trabalho como uma atividade coletiva e comum entre os membros da sociedade, surge a necessidade de um dizer algo ao outro. Já para Noiré, né, Noiré, a linguagem nasce do trabalho primitivo e comum dos antepassados. Essas ideias tiveram respaldo pelos estudos de Mar, e ele afirmou que a linguagem foi criada sob a base de um instinto de socialização. Esse instinto se baseava na organização e das necessidades econômicas, né, que é a teoria jafética. Né? Ou seja, a linguagem havia nascido de um poderoso processo de luta contra a natureza, percorrendo o mesmo processo de desenvolvimento da cultura material, econômica e técnica. Além disso, antes de a linguagem se tornar articulada e fônica, ela era formada por gestos e mímicas, se caracterizando como manual. Então é importante a gente perceber que quando o aparelho de fonação começou a se desenvolver, não estavam em jogo palavras ou signos, mas sons básicos que acompanhavam os rituais coletivos. Ademais, adiante da necessidade do homem de se compreender e de se explicar e de dizer os fenômenos, o desenvolvimento da linguagem fônica vai permitindo que se alargue o universo de objetos que podem ser denotados pela linguagem. Assim, os primeiros homens da Idade da Pedra, por serem caçadores e coletores, usavam a linguagem das mãos. Os sons, quando emitidos, eram ainda inarticulados, expressavam gritos de emoção. Nessa época, a arte era associada à magia. Isso foi uma importante condição para o surgimento da linguagem fônica. Os movimentos mágicos das mãos foram sendo seguidos por gritos também mágicos. Vão se desenvolver, então, os órgãos do aparelho da fonação. Os elementos fônicos fundamentais começam, então, a ser elaborados. Então, agora você sabia que o rito da magia era associado ao desenvolvimento econômico e ao provimento das necessidades pela natureza? Na época do homem neolítico, a magia e o trabalho se confundiam como uma coisa só. Era por meio dos rituais de magia que o homem pedia pela chuva, pela colheita, por exemplo, e agradecia pelas preces atendidas. O ritual era, portanto, parte fundamental para a sobrevivência. Então, mais para frente, né, conforme afirmou o Voloquinho, Baitinho e Vygotsky, que é o início do desenvolvimento da caça dos animais domésticos e da agricultura. Com isso, surgem novos estágios de desenvolvimento linguístico, né, que é o estágio totemístico, né, e o estado cósmico. Né. O estágio totemístico se caracterizava pela divinização de animais e vegetais. Já o estágio cósmico, de céus e fenômenos celestes. Então, a partir do desenvolvimento cultural, passa a haver a necessidade de os homens se unirem em grupos. Logo, o intercruzamento linguístico ocorre com os dos grupos. Né? Então, novos elementos linguísticos surgem e a bagagem lexical se enriquece. Como os sons ainda eram limitados, as palavras se abreviam e se reduzem, podendo servir como base para a origem de novas expressões. Além disso, advém da próxima fase de desenvolvimento da linguagem, a qual se liga à organização das palavras em frases, mas de forma a não modificar o sentido daquelas. Então, a linguagem não é um elemento divino, nem é da natureza. É produto da atividade humana coletiva que se reflete tanto a estrutura socioeconômica como a política na sociedade. Então, há, desse modo, uma relação íntima da linguagem com a vida e a organização social. E, indo mais adiante nessa discussão, é possível afirmar que foi devido à existência do outro, além de um eu, que a linguagem pôde surgir. Ou seja, ela foi pela necessidade de comunicação dos agrupamentos humanos da Idade da Pedra, que a linguagem pôde nascer e se desenvolver. Com a ajuda da linguagem, o homem pôde criar a moral, o direito, a arte, a ciência e, ao mesmo tempo, sua consciência. Logo, a cada enunciado pronunciado, pensado ou até mesmo imaginado, pressupõe para se realizar a existência não só daquele que fala, mas também daquele que escuta. E aqui, você deve considerar que desde sempre choveu. As orações mais complexas, como a chuva abundante do mês de agosto, ocasionou queda de barreiras, mortes, indivíduos desabrigados. Né? Então, desse modo, para existir um enunciado, é preciso o outro, isto é, co-enunciadores. E isso permite concluir que a linguagem é eminentemente social. Né? Assim, qualquer palavra simplesmente pensada já é dirigida a um outro, mesmo que este não seja real, físico ou concreto, mas somente idealizado na sua consciência.
Seja uma simples expressão, seja a dita mais primitiva forma de expressão de um desejo, qualquer uma é caracterizada por uma estrutura sociológica, social, né, que é a sociológica, né? Então, nessa discussão, a gente não pode deixar de considerar os dois elementos que estruturam, né, que é a saber, né, a organização do trabalho na sociedade e as lutas de classe. Eu vou passar um vídeo para vocês, opa, né, que chama a evolução da comunicação, né, da idade da pedra da modernidade, tá? E além disso, eu vou deixar no link para vocês. Vamos lá. Ele está em inglês, né? Mas só que não vai precisar da linguagem porque vai dar para entender. Hi friends. I am Joy. And I am Jennifer. Welcome to the world of communication. So, today we are going to show you the evolution of communication. What differentiates us human from animals is the way we communicate with each other. Here we will show you a brief history of how communication system evolved. The whole journey of communication started with the cavemen. The cavemen used to gather around fire to discuss their day-to-day activities. We can compare this to modern-day social networking sites such as Facebook. The one sudden day they decided to record their activities or knowledge. The cavemen then started to inscribing on the caves. We can compare this to modern-day blogging. The problem with this communication method was it was localized. When people started moving out of the cave, long-distance communication became very important. Smoke signal. This was the first long-distance communication. It was used in Northern America where each tribe has its own signaling system. A smoke from top of the hill signified danger. Smoke signal was also used in ancient China. The soldiers stationed at the Great Wall would alert for danger using smoke signal from tower to tower. In this way they could transmit message as far as 750 kilometers within a few hours. The smoke signal is still used in Vatican to indicate the selection of new pope. Pigeons. Due to their natural homing ability, pigeons were extensively used for long-distance communication. The pigeons were used by Persians, Romans, Greeks, Mughals. In 19th century, pigeons were also used to transmit stock quotations from one city to another. Cherami, a homing pigeon, was awarded the French War Cross for her services during World War I. TV series Game of Thrones has shown the use of raven instead of pigeon for long-distance communication. Pony Express. From ancient time, kings have been using human messenger to relay messages. Pony Express was the first of its kind mail service delivering messages, mails, newspapers and small packages by horseback using small relay stations. It is regarded as the first courier service. It was used in the mid-19th century to communicate between East Coast and West Coast of America. Semaphore flag. Semaphore flag was used in maritime during the late 19th century. The word semaphore is derived from Greek word sema meaning sign, and pharo meaning bearer. It is the telegraphy system conveying information at a distance by means of visual signals with handheld flags, rods and disc. It is still used during underway replenishment at sea and is acceptable mode of communication for emergency. Telegraph. Telegraphy was the greatest breakthrough in the field of communication. Although the smoke signal and semaphore flags were different form of telegraphy, but the harnessing of electricity in the late 19th century gave birth to electric telegraphy. Morse code is still used globally as a mode of communication. Till a couple of decades ago, telegraphy was the most popular form of long-distance communication. The US discontinued the use of telegraph in 2006. India's BSNL-owned telegraph service ended in 2013. It was reportedly the world's last existing true electric commercial telegraph system. Radio. The term radio in Latin means beam of light. In 1864, James Clerk Maxwell,
showed mathematically that electromagnetic waves could propagate through free space. The effects of electromagnetic waves were observed before and after Maxwell, but no one could detect its presence. In 1886, Heinrich Hertz established the existence of electromagnetic waves. In 1888, he demonstrated that one could produce and detect electromagnetic waves, which we today call as radio waves. In November 1894, Jagdish Chandra Bose at Town Hall of Kolkata ignited gunpowder and rang a bell kept at a distance using microwave. During the same time, an Italian scientist, Guglielmo Marconi, made an electric bell which went off during lightning. This was just the beginning of a whole new era of distant communication. Early 20th century radio system transmitted message using continuous waves only. Amplitude modulation was demonstrated for the transmission of voice and music, but with little success. World War I accelerated the development of radio for military communication. After the war, commercial radio broadcasting began in 1920 and was a big hit. World War II again accelerated the development of wartime purposes for aircraft and land communication. Telephone. Until now, real-time communication was confined to diplomatic purposes or for broadcasting. Still, telegram was the fastest one-to-one communication used by common people. In 1876, Alexander Graham Bell invented the telephone. At first, the benefits of a telephone exchange were not exploited. Instead, telephones were leased in pairs to a subscriber, who had to arrange for a telegraph contractor to construct a line between them, for example between a home and a shop. It was a luxury that only rich people could afford. Later, telephones took advantage of the exchange principle already employed in telegraph networks. Each telephone was wired to a local telephone exchange, and the exchanges were wired together with trunks. Networks were connected in a hierarchical manner until they spanned cities, countries, continents, and oceans. This was the beginning of the Public Switch Telephone Network, or PSTN. The major progress took place after the Second World War. So friends, here we have seen history of communication started from caveman to telephone. But this is just the beginning of a golden era in the field of communication. In the next video we will talk about how communication system evolved from wired to wireless and local to global. Also, we will see the role of government to regulate wireless spectrum, and role of private companies to develop existing network of fourth generation. So friends, don't forget to subscribe our channel and like our videos. And stay tuned for upcoming videos. Só um instantinho. Agora sim. Vamos lá. Então, a capacidade de comunicação, como vimos, é um fenômeno fundamental da existência do homem. Fenômeno que o acompanha desde o começo da sua jornada na Terra. Então, a gente vai ver agora um vídeo, a apresentação de uma breve reflexão sobre a linguagem, a sua origem e a natureza. Também sobre a palavra, que é o material privilegiado da comunicação. Opa. Agora vai. Olá, pessoal! Vamos falar sobre a linguagem, a sua natureza social e também sobre a palavra, que é o nosso material privilegiado da comunicação. Vamos lá começar? Geralmente se associa a linguagem a um conjunto de palavras escritas ou faladas. Porém, a
linguagem é muito mais do que aquilo que é falado e escrito. Para entendermos melhor e pensar um bocado sobre isso, vamos imaginar uma situação simples. Imaginemos que há duas pessoas numa sala e ambas estão em silêncio. Daí, uma delas rompe esse silêncio e diz: "Bem", e a outra não responde. Para nós que estamos de fora dessa sala, essa conversa não parece ter sentido algum. Mas para essas duas pessoas, esse bem que foi dito pela primeira delas é cheio de significação. Vamos entrar então no diálogo entre essas duas pessoas, no momento em que a conversa ocorria. Então, no momento em que estava acontecendo a conversa, essas duas pessoas se olhavam, e elas também olhavam ao mesmo tempo para a janela, e viam que começava a chover. As duas pessoas sabiam que era o mês de agosto, e que a chuva era comum nesse período. Além disso, a primeira pessoa que disse o bem, ela falou com um ar de reprovação, isto é, um tom de reprovação, pois para ela a chuva representa todos aqueles desastres e deslizamentos de barreiras causados pelo excesso de chuvas na sua cidade. Assim, estamos querendo dizer que tanto o contexto extraverbal, que faz parte dessa situação em que a comunicação se constitui, em que a comunicação se realiza, como a entonação dada à palavra bem, ela disse bem, com um ar de reprovação, nos dão pistas dos sentidos construídos pelo uso da palavra. Nos dão pistas de quais sentidos estão sendo elaborados e construídos nesse processo comunicativo. Então, a palavra ela é viva e dinâmica. Os seus sentidos não poderão nunca ser estabilizados no dicionário. A partir desse exemplo e dessa reflexão sobre a palavra, que é um material privilegiado da comunicação, vamos para a linguagem. A linguagem, então, não se restringe a um conjunto de palavras faladas ou escritas. A linguagem é muito mais do que aquilo que é falado e escrito. Ela é a nossa condição fundamental de sujeito. Nós somos seres de significado, seres que estamos a todo momento dando significado às coisas, aos objetos, às relações sociais, ao mundo à nossa volta. Então, nós somos seres de linguagem. Desse modo, a linguagem não é um elemento divino. A linguagem não vem da natureza. Ela é o produto da atividade humana coletiva, que reflete a estrutura política, social e econômica da sociedade. Vejam bem o seguinte: se a gente pensar um pouco sobre como se deu o desenvolvimento da comunicação humana, desde aqueles primeiros homens da Idade da Pedra, chegaríamos à conclusão de que a linguagem nasceu e desenvolveu como necessidade dos grupos, não só para sobreviver, também, mas não só. Mas, principalmente, ela nasceu diante da necessidade de organização social e econômica. Ou seja, a gente precisa pensar que a linguagem, ela não vem dessa dimensão individual psíquica do sujeito uno, individual e centrado em si mesmo. A origem da linguagem, ela se dá a partir do momento em que o homem de Cro-Magnon começa a se organizar em agrupamentos, momento esse que o homem desperta para a agricultura. E com a agricultura, a gente sabe, vai nascendo a ideia da propriedade. Posteriormente, vai havendo desenvolvimento econômico e cultural e o número de palavras vai aumentando. Vamos tentar então resumir essa aula de hoje da seguinte forma. A palavra ela é viva e dinâmica. Ela é o material privilegiado da comunicação humana. Ela veicula valores. Ela carrega ideologias. O seu sentido não está estabilizado no dicionário. O que o dicionário traz é apenas uma possibilidade do seu uso. Desse modo,
A linguagem humana é essa faculdade de poder construir mundos. Então, você sabe como que as pessoas mandavam mensagens, tentavam se comunicar no passado? E como a comunicação é realizada nos dias atuais? Você sabia, por exemplo, que antes da invenção do telégrafo de Samuel Morse, os pombos eram a forma mais rápida de se mandar mensagens? Então, desde o passado, o homem sempre teve a necessidade de se comunicar, de interagir com o meio e de produzir informações e conhecimentos. No entanto, por milhares de anos, a comunicação não era feita de forma instantânea. Então, a gente vai ver a história de Maurício e Elizabeth, né, que moravam distante um do outro, e a gente vai ver os métodos que eles utilizavam para conversar e como seriam essas conversas nos dias atuais. Então, Maria e Elizabeth viviam no período da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. Então, os meios eletrônicos nessa época nem sempre eram de fácil acesso, né? Os problemas eram a falta de energia ou quando o aparelho era interceptado pelos adversários, por exemplo. Então, era preciso usar certas habilidades, era preciso certa habilidade para usá-los, né? Então, o Maurício decidiu adquirir um pombo-correio, né? E como funcionava a mensagem por pombo-correio, né? Então, o pombo-correio não leva uma mensagem espontaneamente de um lugar a um lugar específico. Ele é transportado do seu espaço de origem para um ponto determinado de partida, no qual ele saberá como retornar para sua casa. Essa distância ela não pode ser mais do que 50 quilômetros, né? E como eles voltam? Eles seguiam por três habilidades. Primeiro, a visão, que o ajuda a localizar o sol. O segundo, o relógio interno, para identificar se é manhã, meio-dia, tarde ou noite. E terceiro, e a memória, né, que é para aprender a relação entre o sol e o horário. Então, em resumo, a pequena ave tem um poderoso senso de direção, além de uma excelente memória, o que facilita o retorno para sua casa. Logo, o pombo-correio poderia carregar a mensagem para Elizabeth na perna ou em uma mochila especial. Então, quais foram os métodos de comunicação que foram criados durante a nossa história? Então, nós temos a carta, que foi criada por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos o pombo-correio, que é também 776 antes de Cristo. Aí depois a gente pula para o telégrafo, 1840, né? O telefone, que é de 1876, a internet, 1969, o e-mail surgiu 2 anos depois, 1971. O telefone móvel ou celular, 1973. Já o SMS, 1997. O Skype surgiu em 2003. O Facebook em 2004 e o Twitter em 2006. Então, hoje, o uso da tecnologia tem acelerado profundamente a forma da comunicação, né? Então, dessa forma, a gente pode usar e-mails, SMS, as redes sociais para mandar mensagens, né? O SMS significa Serviço de Mensagens Curtas, ou Short Message Service, né? Então, a mensagem pode ser enviada tanto de telefone para telefone como pela internet, sendo um dos serviços mais usados em todo o mundo, das conhecidas redes sociais. Já o e-mail, ele significa correio eletrônico ou electronic mail. É uma mensagem enviada pela internet para um computador ou telefone para outro, né? Já o WhatsApp é um aplicativo usado para trocar mensagens de texto, vídeos, fotos e áudios de forma instantânea pela internet. É atualmente visto como um substituto do SMS, pela praticidade e economia no envio das mensagens. E se a comunicação fosse hoje, né? Então, embora os pombos tenham sido muito importantes para Maurício e Elizabeth se comunicarem no cenário de crise, hoje a comunicação entre eles teria sido diferente. Logo, se Maurício vivesse hoje e quisesse falar com Elizabeth, ele simplesmente passaria os dedos na tela do seu telefone e digitaria uma mensagem aqui.
Em segundos, chegaria a ela. Eu vou passar aqui um vídeo que é o que é linguagem, né? Que é da Univesp TV, tá, ok? Também vou deixar a descrição esse vídeo na descrição, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia! Então, hoje nós temos mais uma aula, retomando o nosso trabalho da aula passada, que nós falávamos de quem mesmo? E o que eu pedi? Para que vocês escrevessem no seu caderninho de redação uma produção daquele trabalho poético que vocês tanto analisaram. Mas, para isso, hoje, nós precisamos do seguinte: nós precisamos rever o que é comunicação, não é? O que é linguagem. Tudo que pode ser dito só existe A na linguagem linguagem, tá certo? é a forma de você se relacionar com o mundo, eu acho. Linguagem. É o que te faz ser humano. Pode ser, não pode ser não. É aquele seu ato que você faz no dia a dia. Você pode falar da linguagem do ponto de vista do linguista, do ponto de vista do filósofo, do ponto de vista do educador. Linguagem tem linguagem não verbal e linguagem O verbal. silêncio diz, o gesto diz. São várias formas de dizer. Afinal de contas, o que é linguagem? O texto da professora Maria de Fátima Abdala, Linguagem, Educação e Formação de Professores, conta logo no início que irá tratar a linguagem como prática interlocutiva, processo de constituição de sujeitos que não apenas pronunciam ou escutam palavras, mas revelam verdades ou mentiras, coisas boas ou más, agradáveis ou desagradáveis. Linguagem como processo de constituição de sujeitos? O que será que isso quer dizer? O primeiro a responder a pergunta foi o professor da Faculdade de Educação da USP, Celso Favaretto. Se a constituição da linguagem, né, é ao mesmo tempo a constituição do pensamento, e isto implica exatamente uma imagem de si, né, ou seja, o nascimento da consciência, né, isso no Ocidente moderno pode ser entendido como sujeito, a constituição do sujeito. É a possibilidade que a criança, a partir de entende, de se produzir como subjetividade. Sempre que nos comunicamos com alguém, nós utilizamos dois tipos de linguagem. Escola Municipal Cassiano Ricardo, turma de 5ª série. Muito bem. Na linguagem escrita... E quando será que a linguagem começa a fazer parte da nossa vida? A professora Ana Luísa Smolka, da Faculdade de Educação da Unicamp, estuda a linguagem há mais de 30 anos. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. A mãe, no começo, fala por ela, mãe, fala pelo bebê, ela mesma responde, vai, né? Então você quer mamar, você está com fome, então vamos trocar a fralda, enfim. Ela vai sustentando, né, as ações dela na relação da criança, permeada de linguagem, né? Mesmo que ela não fale, não oralize o tempo inteiro. Às vezes a gente vê crianças de 2 anos, nossa, igualzinho a mãe, nossa, igualzinho ao pai, né? São todos processos, mecanismos, né, de incorporação da cultura, né? E a linguagem faz parte disso. Só que a criança, a gente diz assim, a criança não aprende só a língua, né? Não aprende a falar, ela aprende modos de dizer. O bebê vai tornando próprio de si mesmo aquilo que é comum na cultura. Novamente em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. Agora, quem responde é um dos mais importantes linguistas brasileiros, José Luiz Fiorin. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Antes, lecionou por 10 anos em escolas da rede pública. Afinal, o que é linguagem? A linguagem é o conjunto estruturado de signos
que se combinam de uma determinada maneira com vistas à comunicação humana. Como, professor? Vamos ouvir novamente. A linguagem é o conjunto estruturado de signos que se combinam de uma determinada maneira com vistas à comunicação humana. As línguas são linguagem. O português, o francês, o alemão, etc. Mas também são linguagem. A língua de sinais, mas também é uma linguagem o cinema, também é uma linguagem a televisão, também é uma linguagem a música. Todos os conjuntos estruturados de elementos com sentido, que combinados entre si servem para comunicar, constitui uma linguagem. De acordo com essa definição, matemática seria uma linguagem, a física e a química também. Sempre que nos comunicamos com alguém, nós utilizamos 2 tipos de linguagem. Vocês estão lembrados? Muito bem. A linguagem verbal, ela compõe-se de palavras e frases. E a linguagem não verbal, ela é constituída por outros elementos. Centro Cultural da Juventude, zona norte da capital paulista. Aqui, os jovens aprendem e desenvolvem várias formas de linguagem. Dança, música, leitura, elaboração de textos. A meta dessa aula de teatro é usar apenas a linguagem não verbal. A professora Mariana quer que seus alunos se expressem sem palavras. Teatro é uma forma, eu acho que é uma forma de linguagem, é um jeito da pessoa se expressar. E dentro do teatro tem várias formas da pessoa se expressar, né? O teatro não é uma coisa só. Tem coisas específicas da comédia, tem coisas específicas da tragédia, então tem linguagens como do palhaço, ou do bufão, tem o circo, né? Dentro das artes cênicas tem várias formas de expressar. E eu acho que quando a pessoa decide o que ela quer falar para o mundo, o que ela quer contar, a história que ela quer contar, ela escolhe a forma como ela quer contar. A linguagem verbal é mega importante, estou conversando aqui com você, mas se tirar o som disso que eu estou falando para você e ficar só a imagem, acho que as pessoas vão saber mais ou menos do que é que eu estou falando. Então, o trabalho também do teatro tem muito a ver com esse trabalho de liberar o corpo para, sabe, um braço diz muito. Da zona norte para o centro da cidade, onde a informação e a comunicação estão por todos os lados. Mas para que servem tantos tipos de linguagem? A linguagem humana serve para a comunicação. No entanto, é preciso entender bem o que é comunicação, porque as pessoas têm a impressão de que comunicar é fazer alguém saber alguma coisa. E não é só isso. Veja, eu falo para fazer o outro saber uma determinada coisa. Isso é chamada função informativa ou função referencial da linguagem, que é por meio dela que nós transmitimos os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo da sua história. Mas a linguagem é mais do que isso. A linguagem serve também para eu manifestar as minhas emoções, minha raiva, minha alegria, minha tristeza, meu ódio, minha inveja. Todos esses elementos são manifestados pela linguagem. Essa é a função emotiva da linguagem. Toda publicidade, por exemplo, é uma linguagem com a função central de influenciar. O discurso político tem essa função de influenciar. Essa é a chamada função conativa da linguagem. Agora na Avenida Paulista, Escola Estadual Rodrigues Alves. Então, turma agora, de 7ª série. A situação 2, do caderno 2, nós vamos analisar essa propaganda aqui. Vamos só, lembrando das características vistas, dá uma olhadinha no anúncio da página 44, que aí a gente vai discutir junto, tá? O que nós temos aí? Mais imagens ou mais texto, mais palavras? Mais imagens. E essas imagens, como a gente já falou no primeiro momento, são que sugestões que ela dá? Que uma mulher o quê? Elegante, moderna, que gosta de beleza, ela vai usar o desodorante. Se vocês me permitem a expressão, isso é uma merda. Veja, quando eu digo isso,
O que eu estou dizendo, eu estou refletindo sobre minha própria linguagem, sabendo que a palavra merda é inadequada naquele contexto e pedindo desculpas por antecipação. Ou seja, a linguagem é um meio de refletir sobre a própria linguagem. Isso é o que nós chamamos a função metalinguística da linguagem. Quando uma criança começa a aprender a falar, ela balbucia. E ela balbucia com um prazer muito grande. Ora, essa função lúdica da linguagem é aquela função que existe nas brincadeiras que nós fazemos com os sons da linguagem. Muita força, muita força, muita força. O som, ele não só transmite o sentido, mas o som mostra o sentido. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Boa fumaça, corre, senta aí, seu foguista. Eu diria mais uma coisa ainda da linguagem. A linguagem tem a função muito importante de criar utopias. Com a linguagem, eu posso antecipar o futuro, eu posso recriar o futuro, segundo os meus anseios. Portanto, é com a linguagem que os homens sonham, é com a linguagem que os homens projetam o futuro e com a linguagem que eles começam a construir o futuro. Portanto, a linguagem, nisso, tem uma função política subversiva muito grande. Ela nos mostra que a realidade que nós vivemos não é a única possível, é uma delas, mas eu posso construir outras realidades e lutar para implementar essas realidades. Bom, essa aí foi o vídeo que é a linguagem, né, onde traz uma discussão sobre o que é linguagem, sua relação com a educação no vídeo produzido pela University TV. Eu vou deixar aqui, eu vou passar outros 2 vídeos, né, também, e vou deixar 3 textos para vocês, outros, além dos vídeos, né, todos eles vão ter lá também um link na descrição, mas também vou deixar 3 textos, tá? Agora a gente vai ver um vídeo do Alberto Menguel, né, Complexidade da Linguagem, né, que traz uma interessante abordagem que merece a nossa atenção. Então a gente vai ver a discussão sobre a complexidade da linguagem a partir da fala desse escritor argentino, né, Alberto Menguel, o qual compartilha conosco sua experiência do ABC no site Fronteiras do Pensamento. Tá? Vamos lá? Yo no soy maniqueísta. Entonces, por supuesto, el cerebro está dividido en 2 y cada región se ocupa de ciertas cosas. Pero el cerebro es una parte de nuestro cuerpo extraordinariamente flexible y adaptable. De manera que si una parte del cerebro deja de funcionar, la otra puede construir caminos neuronales para reemplazar los caminos que están destruidos o bloqueados. Yo tuve una experiencia hace, bueno, más o menos 9 meses, de tener un derrame cerebral, un ACV. Y fue muy extraordinario porque de un momento al otro perdí la capacidad de formar palabras. Pero podía pensar y no me afectó la parte motriz. Entonces, fue una experiencia extraordinaria porque pude observarme pensando que fue una gracia que me fue otorgada. En la Edad Media se pensaba que nadie salvo Dios podía contemplar su pensamiento. Pero yo pude contemplar mi pensamiento en el sentido de que sabía que mi cerebro estaba formando ideas, pero cuando trataba de pasar de esas ideas a la expresión de esas ideas, a verbalizar esas ideas, el puente estaba roto. Y entonces
yo sabía que quería decir, por ejemplo, quiero tomar un vaso de agua. Tenía esa idea en la cabeza, pero cuando iba a buscar las palabras era como meter la mano en un pozo de agua y tratar de agarrar las palabras que como peces se iban nadando. Y mi cerebro lentamente empezó a tratar de resolver el problema yendo por otros pasos. Entonces, por ejemplo, buscando sinónimos o frases sinónimas de las palabras que yo no podía agarrar. Me di cuenta que, por ejemplo, yo tenía que construir negaciones a través del afirmativo que después yo negaba. Por ejemplo, si una enfermera me preguntaba, ¿siente dolor? Yo quería contestar, no siento dolor. Pero las palabras que pude después de un tiempo formar fueron siento dolor y después no. Entonces, cuando yo iba a hablar para contestar no siento dolor, decía siento dolor. Y después de un rato tenía que agregar no. Es fascinante cómo el cerebro se organiza y se desorganiza y se vuelve a organizar. Entonces, en esos momentos me doy cuenta que la formación de lo que queremos decir, traduciendo lo que creemos que pensamos en palabras, es un proceso complejísimo, por supuesto, pero que puede ser reemplazado por otros en la flexibilidad de nuestro cerebro. E agora, o papel da fofoca em nossa evolução, né? A gente vai acompanhar a seguinte interessante relação entre a nossa evolução e o papel da fofoca a partir da fala de Cláudia Feitosa Santana, que está disponível no canal Casa de Saber, que eu vou deixar também disponível na descrição, mas antes, que vai ser depois do vídeo, já vou até me despedir agora, porque depois do vídeo encerra a nossa aula. Eu vou deixar 3 links também, né? Da evolução humana, né? O comportamento animal, o homem de Neandertal e os outros temas semelhantes, organizados pelo El País Brasil, né? Vou deixar também um outro link da evolução humana está acelerando, né? Que é a matéria sobre a continuidade e aceleração da evolução humana publicada pela revista Época. E, por fim, as reflexões sobre a comunicação humana, que traz um texto opinativo que traz reflexões sobre a comunicação humana, publicada pela Evo Verde no site da Carta Capital. E é isso. E depois desse vídeo, já vou me despedir antes, né? Eu vou passar o vídeo agora da fofoca. Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser, deixa eu ver. Deixa eu ver, vamos lá ver. A próxima aula vai ser de Teoria da Comunicação, Funções da Linguagem. Tchau. Tchau, mas fiquem aí para ver o vídeo. Toda vez que alguém te disser que fofoca é coisa de gente não evoluída, lembre-se de que você só chegou até aqui porque seus antepassados evoluíram fazendo fofoca. O ser humano é, por definição, um animal social e, portanto, a cooperação acaba sendo um componente essencial para o nosso bem-estar. É de extrema importância obtermos informações detalhadas sobre as pessoas que irão conviver conosco e com nossos filhos. Isso se deve a um traço marcante na evolução da linguagem, tão necessária para o nosso desenvolvimento. Quando alugamos uma casa, compramos na internet ou escolhemos uma pessoa para cuidar de nossos filhos, colocamos à prova a confiança na cooperação social, desenvolvida durante milhares de anos de evolução.
Há aproximadamente 70 mil anos, já era possível notar uma necessidade grande em trocarmos informações sobre quem nos acompanhava numa colheita, porque evolutivamente falando, é muito mais vantajoso sabermos separar de antemão quem é honesto e quem é desonesto, para descobrirmos quem são as pessoas com quem podemos contar. Os primatas, por exemplo, os primatas não humanos, informam com diferentes sons vocálicos a presença de um predador, como o leão ou a águia, dando tempo para que os demais do grupo se protejam subindo numa árvore ou achando um esconderijo. Já nós, os seres humanos, demos um passo adiante e desenvolvemos uma linguagem muito mais sofisticada para podermos conversar por horas a fio sobre o comportamento e a personalidade dos outros, com a finalidade de nos protegermos dos predadores modernos. Quando um vendedor online, por exemplo, recebe muitos comentários de insatisfação pelo péssimo serviço prestado, não sentimos confiança para efetuar uma compra com ele. Embora a gente não veja isso como fofoca, as avaliações online de satisfação, as cartas de recomendação, as manchetes de jornal, as críticas de filme, os likes e os dislikes são todas expressões modernas de fofocar. A teoria da fofoca é uma das melhores hipóteses para explicar a evolução da linguagem. Note que até hoje, falar sobre a vida dos outros é um dos nossos assuntos favoritos. Seja num café ou num noticiário, é sempre bom ter uma ideia de quem é confiável. Afinal de contas, quem é que não curte uma boa fofoca? Você que achava que fofoca era coisa de gente não evoluída, inscreva-se no canal da Casa do Saber.